tenho dito para vocês, todos os personagens da Bíblia, eles são arquétipos, são estados de consciência, padrões de comportamentos que foram ou podem ser adotados por cada um de nós. Então, quando nós lemos a Bíblia e quando nós falamos de algum personagem bíblico, nós não estamos falando apenas de uma pessoa restrita ao seu tempo, à sua cultura. Não, estamos falando sim de um ser humano com o qual nós podemos aprender. Em Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 1 ao 4, nós temos uma pequena narrativa. Todos acharam? Está escrito. Passamos a leitura então. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. Ou, em algumas versões da Bíblia, se queres, podes me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, conforme a legislação mosaica, mostra-te ao sacerdote mais próximo e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. O que nós temos aqui é uma passagem que contém vários movimentos político, religioso, cerimonial, incorretos. Aliás, talvez esta seja uma das narrativas da Bíblia onde há inúmeros movimentos, inúmeras atitudes, inúmeros comportamentos com os quais a legislação mosaica não concordava. E eu vou mostrar para vocês que, às vezes, Jesus quebrava alguns protocolos para poder abençoar alguma pessoa. O primeiro movimento incorreto que nós encontramos nesta passagem foi a aproximação de um leproso de Jesus. Hoje nós não convivemos com a lepra, com a hanseníase, com o bacilo de Hans. Nós não convivemos. Existem pessoas que têm hanseníase, existem pessoas, mas hoje existe uma medicação adequada. Aquela época, devido à gravidade da doença de pele, as pessoas detectadas com lepra, elas eram excluídas da sociedade, literalmente. Até porque era uma doença contagiosa. E eles excluíam completamente as pessoas da sociedade. E existia e existe, em Levíticos, no capítulo 13, uma legislação específica orientando o que a pessoa acometida por hanseníase, pela lepra, devia fazer. Então, a partir do versículo 40 do capítulo 13 de Levíticos, está-lhe dito que quando uma pessoa fosse declarada leprosa, essa pessoa deveria, primeiro, sair do convívio social, deveria deixar, se casada fosse, a sua família,
a sua esposa, a sua família, e deveria juntar-se a outros leprosos que moravam em cavernas próximas às aldeias, às cidades. E existia uma norma, ainda existe esta norma, de que a pessoa acometida de lepra, ela não podia aproximar-se de uma pessoa menos de 5 metros. E ao se aproximar-se, ela deveria declarar com a mão sobre o lábio superior que ela era leprosa. Além de autodeclarar-se leprosa, esta pessoa precisaria necessariamente usar o cabelo despenteado e suas vestimentas rasgadas. Para as senhoras e os senhores verem o rigor da lei mosaica, da legislação que Deus dera por intermédio de Moisés sobre doenças contagiosas. Naquela época não havia SUS, não havia medicamentos, não havia nada disso. Então, precauções drásticas precisavam ser tomadas. Então, quando esse homem se aproxima de Jesus, ele está quebrando uma regra, apedrejado. Porque escrito estava que se um leproso não se auto-anunciasse portador de lepra, ele poderia ser denunciado por qualquer um do povo. Qualquer um do povo poderia denunciá-lo e, posteriormente, ele poderia ser apedrejado. Quando este homem leproso aproxima-se de Jesus, aqui nós estamos vendo o primeiro movimento, vamos dizer assim, religiosamente ou cerimonialmente errado. Ele não poderia fazer isso. Não poderia. A pergunta que eu faço esta noite, e que eu me fiz, é: o que esse homem viu em Jesus para não temer se aproximar de Jesus e para ter a certeza de que Jesus o receberia e não o denunciaria? O que será que ele viu em Jesus? É uma pergunta que eu quero lhes fazer e quero respondê-la de uma forma progressiva. Para ele quebrar essa regra, pôr em risco a sua própria vida, ele precisava ter alguma certeza. Precisava. Os escribas e fariseus, os religiosos da época, eles perguntavam constantemente por que Jesus se sentava, fazia refeições e andava com pecadores. E necessariamente como fiscais do messianato. O que eram esses fiscais do messianato? Em Israel, no Israel antigo, havia pessoas, líderes religiosos, designados para fazer, como se diz, inquéritos, para fazer investigações sobre aquelas pessoas que se autoproclamavam o Cristo. Porque à época de Jesus, devido às profecias, muitos se autoproclamavam Cristos, ou seja, o Messias, o enviado de Deus. E esses homens, líderes religiosos, eles eram designados para acompanhar essa pessoa para fazer a averiguação. Eles tinham autoridade para olhar para a pessoa e dizer: essa pessoa
não é o Cristo. Essa pessoa não é o Messias. Então, quando a gente lê nos evangelhos, os escribas e fariseus, o tempo todo com Jesus, está correto, era o papel deles. E a pergunta, à época, ela era pertinente. Por que o Messias, por que Jesus, ele se senta à mesa com os pecadores, ele faz refeições com os pecadores e ele anda com os pecadores? Convém lembrarmos que pecadores para a liderança religiosa eram as prostitutas, os cobradores de impostos, enfim, pessoas que eram excluídas pela liderança religiosa e andavam à margem da sociedade. Jesus se sentava com essas pessoas. Então, na época, fazia sentido fazer-se a pergunta: por que Jesus comia com essas pessoas? Hoje já não faz mais sentido, porque nós não temos dúvidas que Jesus é o Messias. Não temos dúvidas que Ele é o Cristo. A pergunta hoje que nós deveríamos fazer é: por que os pecadores, por que as prostitutas, por que os cobradores de impostos, por que as pessoas que usavam cocaína, as pessoas que usavam maconha, que usavam crack, que usavam êxtase, essas pessoas se sentiam confortáveis à mesa com Jesus? O que essas pessoas viam em Jesus que não as afastava dele? Essa é a pergunta que nós temos que fazer hoje, principalmente como igreja. Entenda-se por igreja, não frequentadores de instituições religiosas. Igreja, no sentido do Evangelho, significa pessoas que foram tiradas da ignorância espiritual, que foram ressuscitadas espiritualmente e, devido à ação do Espírito Santo, passaram a compreender quem Jesus é e o aceitaram como Senhor e Salvador das suas vidas. Igreja, a preocupação é: por que certas pessoas têm algum receio de adentrar as portas das igrejas evangélicas? Por que certas pessoas ficam desconfortáveis à presença de outras pessoas que se auto-intitulam evangélicas, cristãs, sendo que os pecadores à época se sentavam à mesa com Jesus e eram eles mesmos? Quem fumava continuava fumando, quem bebia continuava bebendo, quem usava cocaína continuava usando, as prostitutas continuavam prostitutas, e eles estavam assentados à mesa com Jesus. Então a pergunta que eu faço para as senhoras e para os senhores, a pergunta que eu me fiz e que tem a ver com esse leproso: o que as pessoas viam em Jesus que não as deixavam com medo? Por que Jesus não as repelia? Você já se perguntou isso? Essa talvez seja a grande pergunta. O leproso vai ao encontro de Jesus sabendo que era dever de Jesus denunciá-lo. Não só a pessoa possuidora de lepra, acometida de lepra, precisava anunciar a sua própria desgraça, mas quem detectasse sem que o portador se autodenunciasse, tinha o dever de fazê-lo. E em não fazendo, não só o leproso, mas a pessoa que não denunciou poderia ser apedrejada. Então aqui a gente tem o segundo movimento incorreto da passagem. O primeiro foi a aproximação do leproso, que não poderia fazê-lo. E o segundo foi o fato de Jesus tê-lo recebido, permitido que ele se aproximasse.
Mas por que ele se aproxima? A própria narrativa diz para nós por que o leproso se aproxima. Mostra para nós o que o leproso viu em Jesus, que fez com que se aproximasse e não temesse ser denunciado e nem, posteriormente, ser apedrejado. A primeira coisa que o leproso vê em Jesus é que Jesus não faria o que a lei estava ordenando Jesus fazer. Eu não sei como, não sei de onde ele tirou isso, mas ele olha para Jesus, algo o atrai até Jesus, ele percebe, não sei se do semblante, não sei se pelo comportamento, não sei se pelos comentários que ouvira a respeito de Jesus, que Jesus não o denunciaria, que Jesus não o repeliria e que Jesus o acolheria. Ele percebeu isso. Ele percebeu e ele viu isso. E isso fez com que ele se aproximasse. Mas ele viu uma outra coisa. Ele viu que aquele homem não era desse mundo. Talvez ele tenha ouvido isso, porque no capítulo 8 de São João está escrito que Jesus, num debate teológico com os fariseus, declarou: eu não sou deste mundo, vocês são daqui, mas eu não sou. Talvez esse leproso tenha ouvido Jesus dizer isso muito tempo atrás. Mas ele se aproxima de Jesus primeiro porque sabia que Jesus iria recebê-lo. Segundo, porque ele viu em Jesus alguém que não era deste mundo. Ele viu em Jesus alguma coisa totalmente diferente. E isso fica explícito para nós, porque o texto diz que ele se aproxima de Jesus, então ele quebra uma lei cerimonial, religiosa, civil, de saúde pública. Jesus permite que ele se aproxima, Jesus também quebra a legislação, só que ele se ajoelha. Diz o texto diz: aproximou-se e o adorou. Essa expressão, aproximou-se e o adorou, significa, para um judeu, ajoelhar-se e colocar a testa na terra. E aqui nós temos o terceiro movimento religiosamente incorreto para a época. Para um judeu, até hoje, é inconcebível que qualquer ser, não só ser humano, qualquer ser seja adorado. Para eles isso é blasfêmia, porque somente Deus, para o judeu, pode ser adorado. E para nós também. Mas o que é que o leproso viu que as pessoas não viram? Que aquele homem que estava ali não era só um homem. Ele não era deste mundo. E além de não ser deste mundo, ele era digno de ser adorado. E ele cai de joelhos e coloca a testa na terra, à frente de todo mundo. Eu aposto que algumas pessoas começaram a gritar: blasfêmia, blasfêmia, blasfêmia. E ele adora Jesus. Vocês sabem por quê? Porque ele vê em Jesus um ser supremo. Alguém que não é deste mundo. Alguém que tem o poder de quebrar os protocolos.
Alguém que, independentemente da nossa enfermidade, da nossa limitação, nos recebe. Ele dobra o joelho e o adora. E ele olha e emprega um termo que era usado à época somente para Deus e para o imperador romano. Ele chama Jesus de Senhor. Senhor para nós está muito banalizado, mas ele usa o termo grego Kyrios, que significa ser supremo. Então ele dobra os joelhos, coloca a testa no chão, adora Jesus e o chama de Senhor. Todos à volta achavam que aquele jovem de 30 e poucos anos era apenas um jovem rabino que estava começando o seu ministério. Mas nenhuma daquelas pessoas, nenhuma, era capaz de olhar para Jesus e dizer: esse homem não é deste mundo. Além dele não ser deste mundo, ele é digno de adoração. Além dele ser digno de adoração, eu vou me referir a ele, eu vou me direcionar a ele, usando a palavra que era empregada somente para Deus, e chama Jesus na frente de todo mundo: tu és Senhor. Tu és Senhor. Então, vejam só. Ele se aproxima de Jesus e não podia fazê-lo. Jesus permite que ele se aproxime. Jesus também não podia fazê-lo. Ele cai no chão, coloca a testa no chão. Os judeus fazem assim, e fazem em qualquer lugar. E fazem, inclusive eles fazem em pleno voos aéreos. Quando eu fui para a Turquia, eu fiquei umas 12 horas dentro de um avião. Chegava um momento que tanto muçulmanos como judeus, eles se ajoelhavam no corredor ou nos corredores do avião e colocavam a testa no chão. Nos filmes vocês veem isso, os muçulmanos fazerem isso. Isso é um ato de adoração, E o leproso coloca a testa no chão e adora o Senhor. Isso já era escandaloso, já era motivo para ele ser apedrejado também. E além disso, ele chama aquele jovem rabino de Kyrios. Kyrios. Se fosse em hebraico, ele chamaria de Yahvé. Eu falei sobre Yahvé sexta-feira. Yahvé. Yahvé. Yahvé é o nome que Deus deu a si quando Moisés pergunta para ele, no capítulo 3 de Êxodo. Moisés pergunta para Deus quando Deus lhe aparece a partir de uma sarça, de um arbusto que pegava fogo e não se consumia, e daquele arbusto Deus fala com Moisés. E Moisés pergunta: qual é o teu nome? E ali naquele exato momento está escrito na Bíblia hebraica: o meu nome é Yahvé. Que quer dizer: eu sou a origem da vida e da existência. Eu sou a origem da vida e da existência. E quando a Bíblia ela foi traduzida para o grego, eles tentaram achar uma palavra grega que talvez traduzisse o significado de Yahvé. Então eles encontraram a palavra grega Kyrios. Então quando o leproso usa a palavra grega Kyrios, ele está dizendo: tu és o Criador da vida e da existência. Eu não estou diante de um ser humano comum, eu estou diante de alguém que, embora tenha a natureza humana, também tem a natureza de um ser supremo. Esse ser é supremo.
E ele cai de joelhos, chama-o de Curios. E agora, isso que me surpreende mais, ele sabe que está diante do Ser Supremo. Ele sabe que não está diante do Papai Noel, do Silvio Santos, de uma casa lotérica. Ele sabe disso. E ele sabe que um Ser Supremo, ele só responde mediante o seu desejo. Um Ser Supremo não pode ser obrigado a nada. À época eles tinham a figura do César, do imperador romano, que mandava matar a hora que ele queria, quando ele queria. Se ele quisesse uma mulher casada, ele olhava e dizia que aquela mulher era um imperador romano, um semideus, considerado pelos romanos. O leproso sabia disso, só que ele viu ali, diante dele, alguém maior do que César, esse Ser Supremo. Então ele não teve coragem de dizer assim: olha, me cura, o Senhor vem curando muitas pessoas, me cura, é o seu dever me curar. O Senhor é Deus, é onipotente e é bom. Se o Senhor é onipotente e é bom, o Senhor tem que me curar. Mas não, porque a um Ser Supremo não se dirige dessa forma. Um Ser Supremo, ele só age mediante a sua vontade. É por isso que está escrito na Bíblia de vocês e na minha Bíblia, que esse leproso olha de joelhos, após dizer tu és Curios, dizer se tu queres. Se tu queres. Se for do teu agrado, se for da tua vontade. Aleluia. Se for da tua vontade. Porque tu és um Ser Supremo, tu não és deste mundo. Aliás, tu criaste os céus, a terra e os mares, tu criaste o universo. Tu não és deste mundo, tu és um Ser Supremo. Nem sei o que tu estás fazendo aqui. Tu és Cúrio, tu és Yahvé, tu és todo-poderoso, tu és o Criador da vida e da existência. Por isso eu me dirijo a Ti com toda a humildade possível. Se Tu queres, Tu podes. Ou seja, eu sei que Tu tens poder. Se Tu queres, Tu podes. E ele pede algo para Jesus que está além das possibilidades da medicina. O pedido deste homem aqui não é um pedido apenas de uma cura. Se vocês prestarem bastante atenção, esse leproso, ele pede purificação. Se tu queres, eu sei que tu podes o quê? Me purificar. O que significa isso? Não é simplesmente a cura da lepra. Significa ir à raiz, ir ao bacilos de rãs, ir àquela bactéria que contamina o sistema nervoso periférico, fazendo com que a pessoa perca o tato, perca a sensibilidade nas extremidades. O que ele estava pedindo para Jesus é que Jesus transformasse ele
o curasse de tal forma, como se ele tivesse nascido de novo, como se nunca ele estivesse doente na vida. Ele não pediu para ser curado simplesmente da lepra. Ele disse: se tu podes, e eu sei, se tu queres, e eu sei que tu podes, coloca a tua mão lá na divisão da alma e do espírito e arranca esta bactéria de dentro de mim, porque tu me formaste do pó da terra, tu conheces cada célula do meu corpo. Coloca a tua mão à raiz do problema, ultrapassa os sintomas. Eu sei que são os sintomas que nos incomodam, mas quando Deus ele cura, ele vai para além do sintoma, ele vai para a causa do problema, para a raiz, e não importa se seja espiritual, Deus expulsa o valente e liberta a pessoa. Porque ele não é desse mundo, ele é um ser supremo, a ele só cabe cúrios. Ele é digno de ser adorado. Ele não deve nada para nenhum de nós. Nada. Nada. O ser humano pavimentou o caminho da sua própria destruição. O ser humano colhe hoje o que ele próprio plantou. Nós não devemos nada para ele. Foi por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: a tua graça me basta, porque tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Aí Jesus surpreende todo mundo e comete um outro ato incorreto. Qual foi o primeiro ato incorreto que foi cometido nessa passagem? O leproso chega perto. Vamos fazer você. Leproso. Mas é uma brincadeira, viu? Primeiro ato, o leproso chega perto. Chega perto. Qual foi o segundo erro? Jesus não ter denunciado ele. Olha aqui, ó. Qual foi o terceiro erro da passagem? Ele se ajoelha, coloca a testa no chão. Depois eu limpo para ti. Aí ele levanta a cabeça, pode levantar, e comete o quarto erro. Chama Jesus de quê? De Cúrios, Yahvé, Senhor. Aí ele comete um acerto. Se tu queres, tu podes. Tu podes não só me curar, mas tu podes mudar a minha genética. Porque se eu tive essa doença, meus filhos não vão ter. Porque tu vais arrancar do DNA. E ele é ajoelhado. Aí Jesus comete o quinto erro. Jesus poderia fazer assim: quero te curar. Receba a cura agora. Receba a cura. Jesus fez isso? Jesus não o curou naquele momento. O que Jesus faz que ele não poderia fazer? Jesus estende a mão, levanta ele. Eu não sei se aconteceu ou não. Isso aqui fica na imaginação de cada um de nós. Jesus abraça ele e o cara fica com os olhos assustados, porque quantos anos este cara ou esse senhor não sabia o que era um abraço? Imagine um ser humano que por onde passa precisa tapar o lado superior, andar despenteado com a roupa rasgada e autoproclamar-se imundo, imundo, imundo.
declarando-se uma ameaça à saúde pública. Eu pergunto às senhoras e os senhores, como deveria estar a autoestima deste homem? Jesus podia ou não curá-lo com a única palavra, como fez com o servo do centurião. Vai que o teu servo já está curado. Vai que a tua filha já está curada. Mas Jesus não quis fazê-lo. E nenhum movimento de Jesus é despropositado. Tudo que Jesus faz e tudo que Jesus disse e fez sempre teve um propósito. E quando Jesus pega da mão deste homem, Jesus quer afirmar para ele 3 coisas. Quando Jesus resolve tocá-lo, e eu sei que Jesus está tocando nesta noite algumas pessoas. Quando eu falo em tocar, talvez Jesus não vai colocar sua mão, você não vai sentir a mão de Jesus, mas quando você se identifica com a palavra que está sendo pregada, é porque Jesus está tocando na sua vida. Jesus toca para dizer a este homem, primeiro, que ele está doente. Ele ficou doente não porque ele pecou. Segundo, Jesus toca nesse leproso para dizer, você não precisa mudar para eu aceitar você. Eu aceito você do jeito que você é. Terceiro, Jesus toca no leproso para dizer, eu não preciso primeiro purificar você para chegar perto de você, porque eu sou mais poderoso do que qualquer doença. Você está doente não porque você pecou. Eu aceito você do jeito que você é. E eu não preciso curá-lo para chegar perto de você, porque eu sou Yahvé. Eu sou Curios. Eu sou o Senhor. Um homem que vivia isolado. Solitude é uma coisa, solidão é outra. Solitude é quando uma pessoa decide por si mesma ficar sozinha. Solidão é quando a gente fica sozinho, ou porque os outros nos deixam, ou porque nós temos medo e trauma de intimidade. Esse homem ficara não se sabe quanto tempo sozinho. Não se sabe. Jesus o toca antes de curá-lo, porque sabia que esse homem teve a sua identidade devido aos anos de sofrimento, tingida pela doença. E quando a gente passa por muito tempo enfrentando um sofrimento, seja nosso, seja de um parente, de uma mãe, de um pai, de um filho, o fato de estarmos enfrentando aquilo por muito tempo acaba se misturando com a nossa identidade. E quando o sofrimento se mistura com a nossa identidade, por estarmos imersos nele, quando nós conversamos com as pessoas, a gente não conversa mais sobre a gente. A gente conversa sobre o quê? Sobre o que a gente conversa quando a gente passa muito tempo no sofrimento? Sobre o problema. A nossa identidade, então, eu deixo de ser Paulo e passo a ser leproso. Esse homem não tem nome. Sabe por que ele não tem nome? Porque ele perdeu a identidade para a doença. E
quando nós perdemos a identidade, a gente pode até cumprimentar a pessoa, como é que está, tudo bem, mas a gente já volta a falar dos nossos problemas. Porque aquilo é a nossa vida. A gente não fala mais de sonhos. A gente não fala mais de objetivos, de propósitos. A gente só fala da doença. Segundo, a gente só se aproxima de pessoas que, no nosso entender, podem nos ajudar. E quem não tem condições de nos ajudar, a gente exclui da nossa vida. Quando nós estamos assim. Terceiro, Deus também se afasta da gente. E fica esperando. Por isso que Jesus o toca. Porque Jesus quer devolver a esse leproso não só a cura definitiva, mas Ele quer lhe devolver a sua identidade. Jesus o curou para além da doença física. Jesus cura aquele homem nos seus afetos, nas suas emoções. Jesus lhe toca. Quem sabe a senhora ou o senhor que está aqui esta noite não tem só uma doença física. Quem sabe a senhora e o senhor que está aqui essa noite tem problemas de relacionamento. Tem problemas de solidão. Quem sabe a senhora e o senhor, o moço, a moça que está aqui, não consegue falar sobre outra coisa, a não ser sobre o que você está passando de ruim. Porque a sua identidade, ela já foi tingida, manchada pelos problemas pelos quais você passou. Quem sabe você só se aproxima de pessoas que podem te ajudar. E você está pensando somente no sintoma. Você não pensa na causa do problema. Talvez por anos, meses, você tenha vindo à igreja evangélica, ou indo a outras igrejas evangélicas, esperando receber de Deus alguma coisa. Mas será que você já percebeu que aquele que está aqui não é deste mundo? É um ser supremo, cujo nome nós não somos dignos de pronunciar, mas devido ao sangue do Cordeiro podemos fazê-lo. É o Senhor. Será que Ele é o Senhor da sua vida? Será que você merece pedir o que você veio pedir? Claro que não. Nós não merecemos. E talvez você pergunte assim, mas afinal de contas, por que nós estamos aqui? Uma boa pergunta. Se nós não merecemos nada, nós estamos aqui porque Ele desceu do monte, a exemplo do que está escrito na passagem, e veio para perto de nós. Porque Ele quebrou as regras. Ele se colocou numa posição alcançável. E Ele está esperando que nós o reconheçamos como Senhor. E se nós não merecemos nada, nós precisamos adorá-lo, porque se Ele quiser, porque Ele é soberano, Ele pode nos tocar nessa noite. Tocar em você, na sua esposa, no seu esposo, nos seus filhos. Ele pode tocar. Tocar porque às vezes o que a gente precisa não é de uma palavra. Às vezes a nossa cura depende de um abraço. Às vezes a nossa cura depende de alguém que se sente
e nos escute. Alguém que devolva para nós a nossa identidade. Eu não tenho uma dúvida, eu tenho uma certeza que todos nós nos identificamos com esse leproso. Não possuímos ranceníase. A nossa lepra, ela é muito pior. É o pecado. É a nossa tendência de não querer Deus e a sua vontade. Essa é a nossa lepra. Eu gostaria que nessa noite de Santa Ceia, a gente fosse ao encontro de Jesus. Eu quero convidá-la a irmos ao encontro de Jesus, porque Ele desceu do monte. Eu gostaria que você visse a Ele, não como o maior psicólogo de todos os tempos, nem como o maior líder de todos os tempos, nem como um homem perfeito, porque Jesus não é homem somente. Eu queria que você visse Ele como esse ser supremo. Esse ser supremo que tem o poder de ir à causa do nosso sofrimento, de arrancar dali aquilo que está dando